Olá, meus queridos irmãos, telespectadores da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Gratos que somos a Jesus, a vocês pela honrosa audiência. E cada vez mais eu solicito, envie para o Mundo Maior um e-mail, uma solicitação, uma sugestão, para que nós possamos pesquisar para você qualquer assunto que você quiser, dentro da primeira, da segunda e até da terceira revelação, que é a nossa doutrina espírita. Mas você de qualquer religião, mande suas perguntas, envie suas dúvidas. Nós vamos aos textos originais confirmar, ratificar ou discordar, mas não significa que aquilo que a gente discorde é pelo fato de sermos contra a sua religião ou a sua forma de ver Deus e Jesus. Nós estamos aqui como instrumento de paz e de busca da verdade, como Jesus nos orientou em João 8,32. Hoje nós vamos encerrar o programa anterior, a parte que falava de não jureis por coisíssima nenhuma. Como nós vimos, a solicitação, nós paramos no versículo 36 e o 37 de Jesus, que seja somente a vossa palavra, sim, sim, não, não. O mais que isso vem de procedência maligna ou de procedência oposta ou antagonista. É isso que Jesus está falando, porque o versículo 37 é um reforço do versículo 36 anterior, que fala que a gente não deve jurar por nada, porque está lá no Êxodo 20, que a gente não deve jurar o nome de Deus em vão. E aí Jesus traz essa observação, que a nossa palavra seja um reflexo do que é o nosso interior. A boca não pode falar do que não existe no coração. Por isso que ele mostrava que os puros de coração verão a Deus, ou se encontrarão com ele, ou verão a Deus em espírito. Essa é a questão. E aqui Jesus disse que aquele que segue os seus ensinamentos não precisa de artifícios para cumprir o que diz. Por isso que deve ser o nosso falar, sim, sim, não, não. Um cristão não pode estar envolvido com coisas que não são sérias, corretas ou fiéis à justa realidade que representa as atitudes, o amor, a mensagem do Evangelho de Jesus. Quem procede bem, diz Jesus, torna-se confiável entre os que o cercam. As pessoas que têm palavras, que cumprem suas tarefas, cumprem seus contratos, não precisa de juramento. Não precisaria, talvez, nem de duplicata, nem de documentos. Isso seria apenas uma segurança familiar, porque a nossa palavra deve sempre ser aquilo que nasce ou que surge do nosso coração. Lamentamos muito que tem pessoas que até em nome de Jesus enganam outras pessoas. Isso é abominável e é lamentável. E como nós não estamos à altura de condenar ninguém que assim proceda, nós devemos orar por essas pessoas, para que elas despertem, porque Jesus disse que dentro da semeadura e da colheita, nada fica impune. Uma folha não cai de uma árvore sem que não seja com o consentimento de Deus. Existe lá no Gênesis, logo no versículo 1 e 2, depois que Deus, segundo Moisés, cria as águas e a terra, que a terra está naquela desordem, naquele caos que se chama Haaretz Haitá Tohu Vavohu, ou seja, a terra estava numa desordem, numa escuridão, a escuridão pairando sobre as faces dos abismos. Diz a Torá que o Espírito de Deus, Merahefet al-Pnei, o Panai Hashamai, o Espírito de Deus plainava
ou sobrevoava as faces das águas. Significa esse verbo sobrevoar nas alturas, e para sobrevoar e pairar ao mesmo tempo. Existem aves que têm essa capacidade. Aqui no Nordeste nós temos uma ave chamada peneira, porque ela para as asas e fica tremulando no ar, sem ir para frente nem para trás. O beija-flor é outra árvore assim. E a águia, porque voa muito alta e é muito vivaz em proteger os seus filhotes, a águia ela fica numa posição sobrevoando o ninho no cume da montanha, e dali ela tem condições de vigiar, ali ela tem condições de proteger os seus filhotes, porque mesmo ela não estando no ninho, ela está numa posição que a gente pode dizer merahefet, ela sobrevoa, parada sobre o ar, ela tem condições de ver qualquer predador. E esse verbo merahefet é um verbo aplicado ao Espírito de Deus. Por isso que muita gente diz, Deus está vendo. Deus está vendo mesmo, porque Ele é onisciente, onipresente. É como se Ele estivesse sob as nuvens e sobre todo o planeta Terra, que é o significado da flexão desse verbo quando Moisés escreve Veruach ha-Elohim, e o Espírito de Deus, merahefet al pinei hashamai, sobrevoava e parava sobre as faces das águas. Então, é um sinal de que todo o seu proceder, toda a sua atitude, toda a sua conduta é atingida por Deus. Nada que você faz vai ficar escondido. Salomão dizia, não existe nada escondido debaixo do sol. Não existe segredo para Deus. É isso que ele coloca lá no seu livro, famoso livro Qohelet, em hebraico se chama Eclesiastes. Então Jesus, quando ele diz quem procede bem torna-se confiável entre os que os cercam, é no sentido de que com justiça ele diz, seja vosso falar, sim, sim, não, não. Não precisa ser mais do que isso, sim ou não. Que é uma situação que ele cobra, inclusive, através do Apocalipse, quando ele se refere à comunidade de Laodiceia, que, segundo ele, não era nem quente nem fria, era morna. E que ele precisava que aquela comunidade que se desviou tanto, se afastou tanto, se envolveu tanto com o material, tomasse uma posição. Diz Jesus, morno eu não aceito vocês. Eu os vomitarei. Então, ele significa que o cristão tem que ter uma atitude. Não podemos ser covardes, nem poderemos claudicar, não podemos tergiversar. Temos sempre que sermos diretos em frente, para o alto, procedendo bem ao reencontro com Deus. Então, essa é a primeira colocação que nós fazemos, encerrando essa parte que Jesus fala de não jurar, de forma nenhuma. Não jurar por nada, nem pelo trono de Deus, nem pelas vossas cabeças, nem pelos vossos cabelos, nada. Seja simplesmente o vosso falar, sim, sim, não, não. Não vá além disso, porque se você diz sim e cumpre o sim, e diz não e cumpre o não, você não precisa de jurar absolutamente, nem prometer. Você terá confiança conquistada entre aqueles que vos cercam. E aí ele diz assim para a multidão, às margens do mar da Galileia, ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente, que é o título do nosso programa de hoje. Que é esse o título que nós levantamos para vocês. Porque o hebraico diz assim, Shematem, ouviste, que nema, o que foi dito pelos antigos. Ain tachat ain, olho abaixo de olho, ou sob olho, olho por olho. Veshen, dente, tachat shen, e dente por dente. Então, era o que o povo dizia naquele sentido de dizer assim, matou, tem que morrer, bateu, tem que levar. Era uma lei
fortíssima, uma lei que não conhecia perdão, uma lei que não conhecia misericórdia, Hesed, que é justiça, bondade, misericórdia. Não conhecia isso. E porque está lá no Êxodo 21, 24 e 25, que diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E no Levítico 24, 19 a 23, que é outro livro de Moisés, diz: se um homem ferir um compatriota desfigurando como ele fez, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Quem matar um animal deverá dar compensação por ele. E quem matar um homem deve morrer. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural ou de um estrangeiro, pois eu sou Yahvé, o vosso Deus. Então, aqui eu gostaria primeiro de fazer uma colocação, antes de começarmos a segunda parte do nosso programa, que a gente precisa entender que essa lei parece ou foi entendida como uma lei material, mas o sentido principal desse texto é justiça, é igualdade. Na verdade, o que Deus queria trazer aqui para aquele povo é que todos são iguais perante Ele. O olho de um pobre vale tanto quanto o olho de um rico, o olho de um escravo vale tanto quanto o olho de um senhor, de um patrão, a mão, o pé, qualquer coisa de quem quer que seja é criação de Deus. Então aquele que transgredir isso vai colher dentro da lei de causa e efeito, como explica a doutrina espírita. E Jesus ensina, por outro lado, uma lei de mais mansuetude. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas a qualquer um que bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Olha que coisa interessante. Não saia daí, porque nós vamos aprofundar isso na segunda parte do nosso programa, porque essa colocação de Jesus é fantástica. Ok? 1 minuto só, nós já voltaremos para continuar esse versículo 39, que tem muita força nos lábios e nas explicações de Jesus. Até já, 1 minuto só.